pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu estou montando esse vídeo tentando aí auxiliá-los na compreensão e na resolução das atividades de PET do ensino religioso, semana 1, que trabalha a questão dos modelos de crença e convicções, certo? É um assunto polêmico, né? Mas hoje a gente vai falar assim de alguns modelos de crenças e convicções. Esse conteúdo tem por objetivo ajudar a compreender as diferenças das tradições religiosas sobre as quais nós vamos discutir nas próximas aulas, certo? Aqui seria a forma religiosa que nós temos. Então, a primeira que nós temos são os modelos de crenças e convicções. Primeiro que nós temos é o monoteísmo. O que é monoteísmo? Monoteísmo, na verdade, é a crença que existe um único Deus, um ser divino. Esse ser ele é pessoal, absoluto, se relaciona com sua criação, incluindo os seres humanos, e existe por si mesmo. Deus não nasceu, Deus existe desde sempre. As igrejas que surgem aí são as igrejas monoteístas, né? Que no caso é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, certo? Existe um único Deus. Depois vem o politeísmo. O que o politeísmo acredita? O politeísmo ele acredita na existência de vários deuses. Esses deuses se relacionam com os seres humanos. Alguns politeístas eles personificam e adoram forças da natureza, como o sol, a lua, o tempo, tá? Então, existe politeísmo, uma crença em vários deuses. Existe também aquilo que a gente chama de deísmo. O que é deísmo? Algumas religiões falam isso seguinte: eles acreditam que Deus criou o mundo, mas ele afastou-se do mundo. Então, para os deístas, Deus ele não intervém nos assuntos naturais nem humanos. Não ouve orações, não recebe adoração, não castiga, não recompensa. Então, você não tem nem necessidade nenhuma de praticar, de fazer orações, você não precisa praticar nenhum ato de amor, porque Deus não se relaciona com o mundo que ele próprio criou, tá? Depois o outro que a gente tem é o panteísmo. O panteísmo ele vai falar assim que a natureza inteira faz parte de Deus, que tudo é Deus. Para os panteístas todas as coisas têm essência de Deus, não havendo distinção entre Deus e a sua criação. Então assim nesse modelo de crença, tudo que existe é Deus, e Deus é tudo que existe. Então, no panteísmo não existe a crença em um Deus pessoal, em uma inteligência superior, mas na emanação de uma essência que está presente em tudo, inclusive na gente mesmo. Logo, eu também sou Deus. Então, por exemplo, se você vem andando e você olha assim, o nascer do sol, tá lindo, maravilhoso. Para os monoteístas, o que eles vão falar? Deus é o criador de tudo isso. Deus criou tudo isso. Para as religiões panteístas, elas vão falar assim, a natureza é Deus. Não foi Deus que criou, aquilo lá é Deus. E não fala que Deus está presente ali, mas aquilo ali é Deus. O nascer do sol, o pôr do sol, uma pessoa fazendo bem, tudo isso é Deus. Existe também aquilo que a gente chama de humanismo. O que é o humanismo? É qualquer movimento filosófico que tome como fundamento a natureza humana ou os limites dos interesses do homem. Então, dessa forma, é uma posição filosófica que se preocupa com o ser humano e defende que Deus não é uma força, um poder ou um ser supremo. Para os humanistas, Deus seria o que há de melhor na humanidade, suas esperanças, seus valores mais nobres, sua suprema vontade. Só que aqui o que acontece? O centro de todo o universo não é Deus. O centro de todo o universo é o próprio ser humano, certo? E ainda tem também aquilo que a gente chama dos agnosticismo. O que é isso? O agnosticismo é uma filosofia que defende que é impossível saber se existe qualquer Deus ou deuses. O agnosticismo não nega a existência de Deus, mas deixa essa questão em dúvida, por não encontrar resposta racional viável. Como não consegue entender, então ele deixa em claro, ele até acredita, entendeu? Mas ele fala que não é possível saber se realmente isso é uma verdade, o agnosticismo. Então, e o ateísmo? Existe também o ateísmo. O ateísmo nega a existência de qualquer Deus ou Deus. Também nega a possibilidade de qualquer experiência mística. Os ateus consideram incoerente a ideia de existir um Deus bondoso, uma vez que o mundo está cheio de maldade, de corrupção. Então, Deus não existe,
sabe? O ateísta vai falar isso mesmo, é a convicção dele, tá? Continuando aqui, você tem umas atividades que foram passadas. Nessa atividade falou assim: considerando que você aprendeu com o texto, classifique cada personagem como exemplo de um modelo de crença ou convicção. Caso você tenha dificuldade, consulte também os textos das próximas semanas. Muito bem, então vamos ver. Falou assim, ó, João é cristão. Ele acredita que Deus, que existe um único Deus. É um único Deus. Quer dizer que João, ele é o quê? Monoteísta. Certo? Olha, Ragnar foi um viking que viveu na Escandinávia no século VIII. Ele acreditava em Odin, Thor, Loki, Freya e nos demais deuses de sua cultura. Vários deuses, quer dizer que Ragnar é politeísta. Larissa não acredita que exista um Deus, pessoal. Para ela, a ideia de Deus é apenas um reflexo daquilo que a humanidade tem de melhor. Larissa é panteísta ou humanista. Né? Carlos não sabe se existe um Deus ou deuses. Ele acha provável que sim, mas nunca ouviu um argumento forte o suficiente para ser considerado uma prova. Carlos é humanista. Ela, um agnóstico, não tem um argumento certo. Fátima é muçulmana, ela acredita que existe um só Deus e que Mohammed é seu profeta. Fátima é monoteísta. Elisa não acredita em nada que seja sobrenatural. Para ela não existem deuses, espíritos, fantasmas ou qualquer outra coisa. Elisa é ateísta. Na Grécia Antiga, as pessoas cultuavam vários deuses, como Zeus, Hades, Afrodite, Atena. Os gregos eram politeístas. Lucas acha que não existe nenhum Deus. Nunca ouviu um argumento bom o suficiente para garantir que exista, mas também nunca viu ninguém provar que não existe. Lucas é agnóstico. Ana é judia, ela acredita que existe apenas um Deus, conforme relata seu livro sagrado, Tanakh. Inclui Torá, os profetas, Nebim e os escritos Ketubim. Ana é monoteísta, um único Deus. Tamires acredita em Deus, mas não acha que ele seja uma pessoa específica. Para ela, a essência divina está no universo, nas pessoas, na natureza, em tudo. Tamires é humanista. Certo? E aí vem o número 2. O número 2, a frase foi veiculada em uma campanha publicitária pelo ATEA, que é a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos. A frase é essa. Somos todos ateus com deuses diferentes. Com deuses dos outros. Até me coloquei melhor. Explique com suas palavras o que essa frase quer dizer. Somos todos ateus com deuses dos outros. Quer dizer, é a resposta pessoal, é sua, mas para te ajudar, que quem não acredita em Deus, pensa que ele fala assim, eu não acredito em Deus. Convive com quem tem religião, convive com os deuses dos outros, sabe? Então é isso que ele está falando. Apesar de sermos todos ateus, nós convivemos com pessoas de religiões diferentes, que têm o seu próprio Deus, então a gente convive com deuses dos outros. Você concorda ou discorda dessa afirmação? Por quê? Bom, resposta pessoal. Eu particularmente, eu discordo em parte. Porque se existe Deus, né, ou deuses para os outros, quer dizer que não somos todos ateus. Existem pessoas ateias? Existem. Mas são todos? Não. E aqui afirmou que são todos ateus. Agora, os ateus, eles convivem com quem acredita, então eles convivem com os outros. Então, ao mesmo passo que eu não concordo, eu concordo em parte, certo? Eu espero, então, com isso, que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que tiverem, entrem em contato comigo, tá? Cuidem-se, fiquem à vontade. Boa tarde, beijo, fiquem com Deus.